E Carlos Wizard não compareceu na sessão da CPI e a comissão pediu a apreensão do passaporte do empresário. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o cientista político Leandro Gabiati. Oi, Leandro, boa tarde para você. Oi, Kalina, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Imagina, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, quais são os próximos passos na comissão após a ausência de Wizard aí na CPI, Leandro? Bom, em relação ao empresário Carlos Wizard, né, o presidente da CPI foi bastante incisivo, demonstrou a sua insatisfação pelo não comparecimento e se tomarão algumas medidas legais para justamente forçar a presença do empresário Carlos Wizard na CPI. Acho que se mencionou a possibilidade de apreensão do passaporte do empresário e, eventualmente, até a condução coercitiva, né? Agora, o que se procura, basicamente, é que o empresário compareça, depois dele ter, né, de estar presente, prestar depoimento, eventualmente, nenhum outro desdobramento, né? Agora, mesmo tendo a permissão concedida pelo Supremo de não responder às perguntas, o Wizard preferiu não ir. O que a gente pode deduzir sobre isso, entender deste comportamento, doutor? Seria algum tipo de receio? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, ninguém gosta de ser forçado a comparecer a qualquer tipo de audiência, né? Mas faz parte do jogo democrático, das regras democráticas. A CPI tem poder investigativo e certamente causa certo constrangimento, causou certa reação de alguns senadores. Isso aí, eventualmente, pode ser negativo até para o empresário Carlos Wizard, porque esse desrespeito, eu diria, ainda que justificado, ainda que eventualmente justificado, né, foi um pouco deselegante, eu diria. Politicamente, isso aí é um gesto, né? Então, provavelmente isso aí será negativo para o Carlos Wizard, porque na hora dele comparecer, ele vai ter que comparecer, não tem jeito não, ainda que com habeas corpus, né? Então, os senadores certamente vão cobrar de alguma forma essa ausência injustificada de hoje. E amanhã a CPI deve convocar 2 médicos que apoiam o tratamento precoce contra a Covid-19, como o Levi Guimarães acabou de trazer essa informação. O que a gente pode esperar dessas oitivas? Bom, certamente serão médicos que, desde o ponto de vista deles, vão defender o tratamento precoce. Eu acho que é até positivo a CPI ter ou escutar lados diferentes, né? Se deu espaço, bastante espaço incluso, a médicos que são contrários ao tratamento precoce, apresentando evidência médica, científica e tal, e agora é a vez daqueles que defendem o tratamento. Certamente uma audiência na CPI na sexta-feira não será tão interessante quanto é, por exemplo, uma audiência numa terça, numa quarta-feira, né? Mas é importante que a CPI tente equilibrar justamente os dois lados para dar espaço aos que defendem tratamento ou vacina e aqueles que entendem que né, não defendem tratamento. O importante é que, no âmbito democrático, você dê ouvidos para 2, 3, 4 partes diferentes, ou seja, refletindo a pluralidade de opiniões. É fundamental para a CPI manter esse equilíbrio. E acho que é isso aí o que vai acontecer amanhã. Certamente. Para a gente finalizar, Leandro, a CPI também deve convocar o atual governador do Rio, Cláudio Castro. Nessa semana foi ouvido o ex-governador Wilson Witzel. Será que agora a investigação deve seguir essa linha sobre a gestão da pandemia em estados e municípios? Kalina, é difícil porque o Supremo acho que foi bastante claro em relação a limitar essa participação dos governadores. Eles não são obrigados a comparecer e, se eventualmente eles estiverem presentes por vontade própria, podem se omitir, podem não responder a questões. Então, ainda que a CPI tente ir para esse lado, eventualmente, né, dividindo a atenção entre o governo federal e os governos estaduais e prefeituras, municípios, né, com essa posição do Supremo, que acho que, aliás, era uma posição previsível constitucionalmente falando. É fato, e todo mundo já sabia, que a CPI não tem atribuição constitucional para investigar governadores e prefeitos. Quem faz essa função são as assembleias estaduais ou as câmaras municipais, né? Então, estava bastante claro que o Supremo não autorizaria, ou seja, não seria favorável ao comparecimento de governadores. Então, ainda que a CPI tente avançar nessa linha,
A maioria dos governadores certamente tende a não comparecer, ou se comparecer dará um depoimento sem maior compromisso, então o foco tende a ficar no governo federal. Bom, conversamos com Leandro Gambiati, analista político. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Ótima tarde para o senhor. Um prazer, Karina. Boa tarde.